Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou a professora doutora Tatiana Isaia, sou professora na Universidade Federal de Santa Maria e nessa videoaula hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o novo ensino médio, né? A gente vai tentar entender quais são as premissas que estão por trás desse novo ensino médio e, para tanto, eu organizei um material para vocês a partir do que consta na Base Nacional Comum Curricular, né? Que é o documento, então, que vai nortear, que vai balizar as ações, tanto pedagógicas quanto de gestão, dentro desse contexto do novo ensino médio. Tá bom? Então, é importante profissionalizar que na videoaula a gente vai ver os elementos que são mais importantes e pertinentes no contexto desse novo ensino médio a partir da BNCC, mas a videoaula não anula, né, a necessidade que vocês têm de ler a própria BNCC, tá bom? É muito importante que vocês acessem o documento, leiam ele na íntegra, para que possa, então, complementar o entendimento de vocês a partir daquilo que a gente vai discutir hoje aqui na videoaula, tá bom? E quem tem dúvida, onde que eu consigo a BNCC, onde que ela está disponível? É bem simples, ela está disponível no site do Ministério da Educação, né? Ela é uma política curricular do nosso MEC, então é só acessar lá, digitar BNCC e vai aparecer. É um documento completo, né? Ele tem 600 páginas, porque a base não é só do ensino médio, né? Isso é importante a gente sinalizar, ela também é para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, por isso que ela é bem extensa, tá bom? Mas hoje, então, a gente vai olhar um pouquinho sobre o ensino médio. A prof vai, então, compartilhar com vocês o material. Vamos lá. Ele já está aqui separadinho. Vamos deixar ele bem bonitão aí para vocês, bem grande. Então, tá aí. Novo ensino médio, né? A BNCC em discussão, certo? Vamos, então, começar pensando na seguinte perspectiva. A Base Nacional Comum Curricular, né, do ensino médio, assim como a BNCC, né, que, como eu já disse, ela é para toda a educação básica, ela é um documento, então, que organiza todas as práticas pedagógicas que envolvem o contexto da educação escolar formal, e por isso é um documento importante se a gente quer entender o que é esse novo ensino médio, porque é dentro da BNCC que está preconizado como que esse novo formato do ensino médio precisa ser estruturado, e mais do que isso, né? A BNCC também vai trazer quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que tem os sujeitos no contexto desta etapa da educação básica, tá bem? Bom, em primeiro lugar, então, quando a gente olha as 600 páginas da BNCC, né, lá das suas partes introdutórias até o seu final, a gente vê que tem um conceito muito importante dentro da BNCC, né, que é um conceito que começa desde a formação lá das crianças da educação infantil, perpassa as crianças e os adolescentes do ensino fundamental até chegar nos jovens do ensino médio, que é o conceito de projeto de vida, né? Então, essa já é uma grande mudança que a BNCC traz para o contexto da escola, porque a escola precisa olhar para os projetos de vida dos sujeitos, né, dos estudantes. E junto a esse projeto de vida, a escola precisa desenvolver educação integral e, principalmente, desenvolver competências nos educandos. Então, essa já é uma grande mudança que a gente vê nesse contexto da reformulação do novo ensino médio, né? Então, projeto de vida, tá lá, né? Dentro do próprio documento, na página 466, prever o suporte aos jovens para que reconheçam suas potencialidades e vocações, identifiquem perspectivas e possibilidades, construam aspirações e metas de formação e inserção profissional presentes e ou futuras, né? E desenvolvam uma postura empreendedora, ética e responsável para transitar no mundo do trabalho e na sociedade em geral, né? Então, esse novo ensino médio, ele olha para o sujeito enquanto pessoa, né? Ou como o Paulo Freire diz, enquanto gente. E ao olhar
vai ajudar a esses jovens a identificarem quais são os seus próprios projetos de vida, né? Quais são as suas vocações, quais são as suas potencialidades. E ao olhar para isso, vai ajudar a partir de todo o conhecimento escolar e conhecimento da vida, vai ajudar esse estudante a desenvolver o seu projeto de vida através de habilidades e de competências que vão tornar ele sujeitos responsáveis e coparticipes da sua formação em sociedade. Né? Então, o que é essa postura empreendedora, que é bastante pensada e discutida dentro desse novo ensino médio? Segundo a BNCC, a postura empreendedora são aquelas habilidades que os jovens vão desenvolver ao longo do ensino médio. Né? Que habilidades são essas? A criatividade, a inovação, a organização, o planejamento, a responsabilidade, a liderança, a colaboração, a visão de futuro, a assunção de riscos, resiliências e principalmente a curiosidade científica. Né? Claro que entre outros, mas esses são os principais habilidades que se desenvolvem nos jovens, justamente porque são habilidades que vão ajudar eles a desempenhar o projeto de vida, né? Que eles escolherem para si. E aí, então, é isso, né? É entendida como a competência essencial ao desenvolvimento pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade. Então, a gente está olhando para um novo formato de formação de jovens, né? Jovens mais ativos, mais participativos, mais dinâmicos. Essa é a perspectiva que a BNCC traz. Aí, o que a gente tem, então, né? Ela vai dizer, a própria base, que para dar conta disso tudo, dessa nova formação, desse jovem, né? Há indiscutivelmente a necessidade de uma recriação da escola. Por isso, novo ensino médio, uma nova escola, uma escola diferente daquela que a gente vinha oferecendo até então. Porque se a gente olhar a escola de ensino médio que tínhamos antes, era uma escola mais conteudista. E agora a gente muda um pouquinho essa dinâmica. Por quê? Porque se precisa garantir, em primeiro lugar, a permanência desses jovens na escola, no ensino médio, e também as aprendizagens deles, porque a gente sabe que as estatísticas vêm mostrando que o número de jovens que abandonam o ensino médio é muito grande, e algumas pesquisas ainda vão mostrar que vamos dizer assim, que esse abandono se dá porque eles não consideram a escola um lugar atrativo, um lugar que conversa com as necessidades deles. Então, por isso, essa recriação de uma escola mais dinâmica, onde os estudantes têm um protagonismo diante da sua própria aprendizagem e diante da formação deles para a vida. Não só a vida profissional, mas também para a vida pessoal e social deles, garantindo, então, essas aprendizagens. É isso que está dentro do documento da BNCC. Aí, a gente ainda tem, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Foi um documento, então, homologado em 2011, que vai dizer: com a perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens e adultos que se diferenciam por condições de existência e perspectivas de futuro desiguais, é que o ensino médio deve trabalhar. Está em jogo a recriação da escola, que, embora não possa por si só resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as condições de inclusão social ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho. Então, esses 4 elementos são fundamentais dentro desse novo ensino médio, porque o ensino médio, ele então vai conversar com a ciência, com as tecnologias, com as culturas, e com o universo do trabalho, tá? Para responder a essa necessidade de recriação da escola, mostra-se imprescindível reconhecer que as rápidas transformações na dinâmica social contemporânea nacional e internacional
em grande parte decorrentes do desenvolvimento tecnológico, atingem diretamente a população jovem, né? As populações jovens e, portanto, suas demandas de formação. Neste cenário, cada vez mais complexo, dinâmico e fluido, as incertezas relativas às mudanças no mundo do trabalho, nas relações sociais como um todo, representam um grande desafio para a formulação de políticas e propostas de organização curriculares para a educação básica em geral e para o ensino médio em particular, né? Então, o que a gente vem observando nesse cenário nacional e internacional é que nós estamos vivendo no século XXI um momento que a sociedade se organiza em cima das incertezas. A gente não consegue mais prever as coisas que vão acontecer. As coisas mudam muito rápido, as coisas acontecem num movimento muito rápido, e nós precisamos colocar os jovens diante do desafio de pensar que são essas incertezas que mobilizam a criação de um contexto novo, de uma ciência mais acelerada, de uma tecnologia mais a favor do ser humano, uma tecnologia mais sustentável. Então, é esta formação que esse novo ensino médio visa, né? Preparar os jovens para o mundo da incerteza, para esse contexto da incerteza, né? Então, tá aí. Por isso que a BNCC traz esse conceito, né? Eu coloco entre aspas, porque eu retiro de dentro da BNCC. É a recriação da escola. É uma escola mais contextualizada com os sujeitos que estão vivendo nesse século XXI, né? Que é o século que nós estamos, porque a gente que é educador, educadora, a gente observa que a escola ainda se configura num modelo dos séculos passados, né? E os sujeitos que nós temos hoje, os jovens, os adolescentes, eles são totalmente diferentes daqueles que nós tínhamos em outros tempos. Então, essa recriação da escola, ela é justamente para acolher essa diversidade, né? Respeitando a pessoa humana e os seus direitos, né? Por que os seus direitos? Por que a BNCC traz isso? Porque é direito dos estudantes, né? Aprendizagem, educação de qualidade. Então, é por isso que essa escola, ao ser recriada, ela precisa garantir aos estudantes o protagonismo diante da sua própria aprendizagem e o protagonismo também diante da sua formação, né? Do seu projeto de vida, mas sem tirar da escola, né? Essa obrigatoriedade de ajudá-los nesse contexto, tá? Então, é assegurar os estudantes formação em sintonia com seus projetos de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos, né? Tá lá na página 463 da BNCC. É esse o cenário que se espera. Bom, mas aí a gente pode pensar, então, né? Quais são as finalidades do ensino médio na contemporaneidade? O que a BNCC vai nos dizer? Que a finalidade do ensino médio, desse novo ensino médio, é formar jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, né? Então, vocês vejam o quanto é uma educação com um olhar mais humanizador, né? É olhar este sujeito como gente que ali está, que tem projetos, que tem anseios, que tem expectativas, que vive numa determinada cultura, que pertence a uma sociedade. E a gente ajudar eles, então, a desenvolver a criticidade, a criatividade, a autonomia no sentido de buscar as coisas e que se tornem também responsáveis, né? A responsabilidade está diretamente relacionada ao que a gente vê nos preceitos internacionais, né? Que é viver plenamente em sociedade. Viver plenamente é justamente desenvolver a sua cidadania, se tornando um sujeito responsável dentro daquele contexto onde vive. Tá? Então, o ensino médio deve proporcionar experiências e processos que garantam aos estudantes as aprendizagens necessárias. Para quê? Para a leitura da realidade de mundo, aquilo que Paulo Freire já vinha dizendo há tanto tempo, né?
para o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade, desafios sociais, econômicos e ambientais, que é aquilo que a gente estava dizendo, né? Que nós vivemos hoje numa sociedade em constante desafio, uma sociedade da incerteza. Então, prepará-los, né, para que esses jovens possam ter aprendizagens que ajudem eles diante desses enfrentamentos, e também para a tomada de decisões éticas e fundamentadas, né, que é tão importante nesse contexto que a gente está vivendo e que mostra, inclusive, o quanto isso é relevante, tendo em vista a imersão desses jovens no mundo das tecnologias, das redes sociais, né? Então, saber tomar decisões éticas e fundamentadas diante de tudo isso que eles vivem na atualidade, né? Na contemporaneidade. Então, preparação básica para o trabalho e para a cidadania. Esta é uma das finalidades do ensino médio. Isso está dentro da BNCC. E aí a BNCC vai dizer, né? Supõe o desenvolvimento de competências que possibilitem aos estudantes inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e responsável em um mundo do trabalho cada vez mais complexo e imprevisível, criando possibilidades para viabilizar seu projeto de vida e continuar aprendendo, de modo a ser capazes de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, né? Então, vocês vejam que é uma grande mudança e um grande desafio. E é por isso, então, né, que dentro desse novo ensino médio, o currículo escolar, aquilo que vai se aprender lá dentro, né? Currículo é tudo aquilo que os professores e as professoras vão organizar dentro dos processos de ensino e aprendizagem, né? A partir das suas proposições pedagógicas, das suas atividades. Então, esse currículo, essas aprendizagens, esse processo de ensino, ele precisa ser articulado a partir dessas 4 dimensões, que, como eu já disse para vocês, é a ciência, a tecnologia, o trabalho e a cultura. E aqui eu coloco nesse movimento, né, de que não tem início e nem fim. Por quê? Porque são dimensões que precisam se articular entre si dentro do contexto desse currículo, tá? Então, isso é muito importante e a gente precisa olhar para cada uma dessas dimensões, não de forma hierárquica, pensando que uma é mais importante que a outra. Não. Todas têm a sua relevância dentro desse novo ensino médio, dentro dessa perspectiva de formação dos estudantes, né? Então, esse currículo escolar, ele deve permitir aos estudantes, né, conhecer-se e lidar melhor com seu corpo, seus sentimentos, suas emoções e suas relações interpessoais, fazendo-se respeitar e respeitando os demais. Então, vocês vejam aí que começa a aparecer, né, dentro do ensino médio, assim como aparece lá na educação infantil e no ensino fundamental também, a necessidade do desenvolvimento de competências cognitivas e competências socioemocionais, tá? E isso é tão forte dentro da BNCC que quando a gente já vai lá no início da BNCC, nas páginas bem iniciais dela, a gente já dá de cara com as 10 competências gerais, né, que precisam ser introduzidas na educação infantil, ampliadas no ensino fundamental, até serem plenamente consolidadas aqui no ensino médio. Nós temos dentro daquelas 10 competências gerais, competências cognitivas e socioemocionais. Por quê? Porque lembro quando eu apresentei lá no início aquele slide para vocês, projeto de vida, educação integral e competências, né? Quem se interessa por essa premissa do desenvolvimento de competências, a Prof tem uma videoaula minha aqui no meu canal, onde eu discuto essas competências e explico detalhadamente a finalidade delas, o que elas são, como que se trabalha elas, tá? É só assistir a videoaula lá. Aqui nessa videoaula a gente não tem tempo de aprofundar, mas fica aí a dica para quem gosta, tá? Competências cognitivas e socioemocionais, como vocês puderam ver nessa citação aqui, né? É uma citação forte lá da página 466, que vai sinalizar, então, a importância dessas competências socioemocionais na formação, né, dos estudantes, ó, tá?
junto com as cognitivas. Aqui também é importante a prof reforçar, vocês vão ver depois lá na videoaula, quem for assistir, onde eu abordo a temática das competências, que uma não é mais importante que a outra. As duas se dão num processo da educação integral, né, em conjunto, justamente para formar esse sujeito mais preparado para enfrentar os desafios dessa sociedade incerta e também preparar eles, né, a desenvolverem os seus projetos de vida, tá? Bom, e aí? Então, a gente viu as finalidades ali, vimos as dimensões, vimos, né, a questão das competências. Então, a gente precisa pensar, né, para dar conta disso tudo, como é que os professores, as professoras, a equipe gestora dessas instituições precisa organizar, né, esse novo ensino médio. Então, como é que se dá essa organização curricular? Né? Como é que a gente organiza o currículo e as práticas pedagógicas nesse contexto? Aí a BNCC vai trazer, né, um elemento que é importante, e isso vai estar bem pontuado dentro da LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96, tá? Ela teve uma outra lei, que é a Lei 13.415 de 2017, que alterou a LDB, estabelecendo o quê? Estabelecendo que o currículo do ensino médio será composto pela BNCC, né, pela Base Nacional Comum Curricular, e por itinerários formativos. Então, só fazendo um parênteses. Lá dentro da LDB, esta nova lei, tá, que é a 13.415 de 2017, que é uma lei que altera a LDB e institui a política de fomento à implementação das escolas de ensino médio em tempo integral, ok? Ela vai dizer, então, né, e vai estar dentro da LDB, que o novo ensino médio precisa seguir o que está na BNCC, e é por isso que a gente está estudando ela aqui, e que também vai organizar esses currículos a partir dos itinerários formativos, tá? Que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Quais são esses itinerários formativos? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Isso, então, está lá no artigo 36 da LDB, tá? Alterado por essa nova lei de 2017. Bom, o que a prof quer dizer para vocês? Tá? Os itinerários formativos, tá? Diz ali, ó, o detalhamento deles é prerrogativa dos diferentes sistemas, redes e escolas, conforme previsto na Lei 13.415 de 2017. Então, lá no artigo 36 vai dizer o seguinte, a prof copiou e colou ali, ó. O currículo do ensino médio será composto pela BNCC e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada escola organiza os seus itinerários formativos, tendo em vista o contexto local daquela realidade e as possibilidades daquele sistema de ensino, mas sempre levando em conta que os itinerários formativos são estes daqui, tá? Bom, tem uma videoaula minha também aqui no meu canal só sobre os itinerários formativos, tá? Quem quer entender um pouquinho mais como é que eles funcionam, o que consiste cada um deles, assiste essa videoaula, tá? Ela tá nomeada como itinerários formativos do novo ensino médio. Aí eu aprofundo mais as discussões ali, tá? Mas, então, é importante a gente sinalizar que esse novo ensino médio vai ser organizado a partir da BNCC e dos itinerários formativos. O que a BNCC traz? O que tem que ter no currículo, né? O que precisa ser trabalhado nesse novo ensino médio? Bem grande no topo, a gente tem as competências gerais da educação básica, que eu já falei para vocês, introduzidas na educação infantil, ampliadas no ensino médio, até serem plenamente consolidadas, ampliadas no ensino fundamental,
até serem plenamente consolidadas no ensino médio. Então, nós precisamos, como professores e professoras dessa etapa, conhecer essas 10 competências gerais, precisamos ler, nos apropriar delas, ok? Bom, feito isso, nós temos, tá, os componentes, as competências específicas de cada uma das áreas, né? Nós vamos ter as áreas das linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza, a área das ciências humanas e sociais aplicadas, junto com os itinerários formativos e mais a formação técnica e profissional. Então, nós precisamos, se eu sou professora ou professor que trabalha na área das linguagens, né? Eu preciso conhecer as competências que estão dentro desta área, junto com as habilidades e mais as habilidades de cada um dos componentes curriculares que compõem esta área. Né? Se eu trabalho a área da matemática, né, da matemática e suas tecnologias, eu vou precisar conhecer quais são as competências dessa área do conhecimento e quais são as habilidades que envolvem tanto essa área quanto componentes curriculares que envolvem a matemática. Tá? Da mesma forma, lá nas ciências da natureza, e também nas ciências humanas e sociais aplicadas. Então, eu preciso conhecer as competências específicas, as habilidades e mais depois as competências e as habilidades de cada componente curricular, certo? Então tá aí. Quando a gente olha para essa, vamos dizer assim, para essa nova organização curricular, a gente precisa entender que o trabalho no novo ensino médio, ele é diferente de como a gente fazia antes, porque agora ele é um trabalho interdisciplinar, um trabalho multidisciplinar, um trabalho transdisciplinar, onde nós, professoras e professores, vamos trabalhar integrados uns aos outros. A gente vai dialogar, a gente vai pensar em proposições pedagógicas, em atividades, em intervenções pedagógicas para esses alunos do novo ensino médio, de modo interdisciplinar. Não é mais naquele modelo de que antes o aluno tinha só matemática, depois ele tinha só biologia, depois ele tinha só química e assim sucessivamente. Agora, né, o trabalho é entre as disciplinas, multi. Por quê? Porque vai trazer elementos que estão fora de uma disciplina da outra, dialogando uma com a outra, e trans. Por que trans? Porque também vai trazer questões da realidade desses educandos para dentro da escola, tá? Então, é uma nova forma de fazer o trabalho docente nesse contexto. E é por isso, fazendo um parênteses aqui, né, que dentro da universidade, nos cursos de licenciatura, nós já estamos trabalhando a BNCC com os futuros e as futuras professoras, para que quando elas possam chegar aí nas escolas de educação básica, né, estejam preparados para fazer esse trabalho articulado, né, como a gente diz, inter, multi e transdisciplinar. Tá? E aí é importante dizer, né, que a formação técnica e profissional vai perpassar todos esses itinerários, vai perpassar todas as áreas do conhecimento, vai perpassar todos os componentes curriculares. E o que é essa formação técnica e profissional? Né? Formação técnica e profissional, desenvolvimento de programas educacionais inovadores e atualizados, que promovam efetivamente a qualificação profissional dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua habilitação profissional tanto para desenvolvimento de vida, né, e carreira, quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais e às exigências do mundo do trabalho contemporâneo e suas contínuas transformações em condições de competitividade, produtividade e inovação, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Né? Esse conceito foi trazido pela resolução do Conselho Nacional de Educação, né, e do Conselho da Educação Básica, que foi a resolução número 3 de 2018, e que está dentro do artigo 12. Tá? Essa resolução, ela atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Tá? Aquelas diretrizes que a gente tinha lá em 2009, 2010, foram atualizadas agora em 2018. Então, tá aí, tá? A prof coloca essa imagem, educação profissional e tecnológica,
também uma das grandes mudanças que a BNCC vai trazer para o contexto da organização curricular desse novo ensino médio. Bom, eu tenho também uma videoaula, botei aqui para vocês a imagem no meu canal ali e a capa dessa videoaula, onde eu vou discutir, né, o que é educação profissional e tecnológica. Porque a educação profissional e tecnológica, vocês vão poder assistir nessa videoaula que está disponível ali, ela é uma educação que se articula com o ensino médio, né, e ela pode ocorrer de várias maneiras, tá? E dentro dessa videoaula, então, eu explico bem direitinho como que ela pode acontecer, né? Como que ela acontece, como que ela se organiza e quais são os objetivos dessa educação profissional e tecnológica. Então, eu convido vocês a assistirem também, que tenho certeza que vai complementar com o que a gente vem discutindo aqui, tá bom? Então, tá aí, essa lei, então, em seu artigo 26, lá no parágrafo 2º, reforça, né? Uma questão aí que as pessoas vêm discutindo muito, achando que ficou para fora do novo ensino médio, e que eu trago aqui como um elemento que não ficou de fora, né? Nós temos lá no artigo 26 dizendo que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, ó, os meus alunos e as minhas alunas aqui da universidade que estão fazendo, né, os cursos de licenciatura em arte, a importância que eles têm dentro da formação desses estudantes do ensino médio, tá? Então, a Prof traz aqui para tranquilizá-los e tranquilizá-los de que vocês são sim professores e professoras importantes no ensino médio, que vocês não ficaram de fora, tá? Da mesma forma, eu trago aí, ó, para o pessoal dos cursos de educação física, de sociologia e de filosofia, que a Prof também dá aula, tá lá, ó, o artigo 35A desta lei, da 13.415 de 2017, que é aquela que eu falei para vocês que altera a LDB e que institui a política de fomento à implementação das escolas de ensino médio em tempo integral, vai dizer: a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente, tá? É obrigatório. Estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, tá bom? E aí eu coloquei uma legendinha ali, porque quem é meu aluno, minha aluna, sabe que a Prof vai muito na lei e a gente tem que saber nominar os símbolos que estão na lei, né? Então, ali parágrafo, e quando aparece numeral em romano, a gente chama de inciso, tá? Então, fica aí que é para ficar tranquilo que todo mundo tem, sim, espaço e obrigatoriedade no contexto do ensino médio. O inciso 3º vai dizer que o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, seguradas comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Tá? Então, eu também trago esse parágrafo 3º aqui, para tranquilizar os meus alunos e as minhas alunas que estudam lá a perspectiva da educação indígena no contexto da educação básica, né? As línguas maternas estão garantidas dentro desse novo ensino médio. Da mesma forma, tá? O parágrafo 4º vai dizer: os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão oferecer outras línguas estrangeiras em caráter optativo, tá? Preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Então, esse é um ponto importante do pessoal, né, do curso de letras, onde eu também trabalho, que a gente vai entender que a BNCC, então, ela diz que a língua inglesa, né, deve ser a prioritária, vamos dizer assim, mas que não exclui as outras. As outras podem sim, né, o espanhol, o alemão, o italiano, enfim, podem ser oferecidas em caráter optativo, tá? Para os estudantes do ensino médio. Bom, resumindo, né? Vamos chegar num resuminho assim, ó. O que muda no novo ensino médio, né? Principalmente, estudantes, com a ajuda dos professores e durante o processo de construção dos seus projetos de vida, poderão definir seus percursos formativos, conforme seus interesses e necessidades. A gente está falando aqui dos itinerários,
tá? Que, como eu disse para vocês, tem uma videoaula minha só sobre isso lá, para a gente entender melhor. A oferta de diferentes itinerários formativos no novo ensino médio possibilitará a escolha das trilhas de aprofundamento e eletivas pelos estudantes, ampliando seus conhecimentos em uma das áreas como linguagens, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas e sociais, ou ainda em uma formação técnica e profissional que poderá ser oferecida, né, ofertada pela escola. Onde é que a Prof tirou essa informação, né? Esse site aqui que eu botei para vocês é bem legal, que é o do governo, né, do MEC, e aí discute justamente todas essas perspectivas que a BNCC traz de mudança, tá? Vale a pena acessar e conhecer. Seguindo. O que, né, a gente está vendo aqui, resumo, o que muda nesse novo ensino médio? Mesmos direitos de aprendizagem para todos os estudantes brasileiros. Isso é uma questão bem importante que a BNCC traz, né, já lá no início das suas páginas. Então, com a aprovação da BNCC, do ensino médio, os novos referenciais curriculares elaborados nas 27 unidades federativas, lembrando que unidade federativa são estados, né, nos 27 estados, assim como a formação de professores, os recursos e materiais didáticos e as matrizes das avaliações do SAEB e do Enem, estarão alinhados às competências e habilidades estabelecidas em cada uma das áreas do conhecimento da BNCC, possibilitando uma formação sólida a todos os estudantes, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em todos os estados do Brasil, todos os municípios do Brasil, todo e qualquer estudante tem direito às mesmas aprendizagens, né? Que precisam estar alinhadas a essas competências e essas habilidades que estão dentro da base, né? Por isso que é importante ler a base e conhecer essas habilidades e essas competências, tá? Uma outra mudança bem significativa, né, é que a partir desse novo ensino médio, os estudantes terão mais horas de estudo em todas as escolas brasileiras e mais matrículas em tempo integral, né? Então, assim, eu tenho uma videoaula também que eu faço uma discussão, né? O que é educação integral, que está alinhada ali com o projeto de vida e desenvolvimento de competências, e o que é escola de tempo integral. Né? Então, a escola de tempo integral é aumentar a carga horária do estudante dentro da escola, mas a gente precisa entender que esse aumento de carga horária é no contexto do que está sendo previsto a BNCC. Não é aumentar para se fazer mais do mesmo do que já se fazia antes, né? Porque aí os resultados não são favoráveis. É aumentar a carga horária no sentido de garantir esse novo modelo de formação que se espera, que é a formação integral, o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, favorecendo, né, o fomento do projeto de vida de cada estudante. Tá? Então, o que a legislação prevê? Carga horária mínima de 240 horas para 3.000 horas. Isso significa mais tempo de ensino para professores e estudantes. Além disso, né, segundo lá o site do MEC, o governo vem investindo recursos para ampliação das matrículas em tempo integral. Então, a gente já vê algumas escolas nesse movimento, mas eu preciso reforçar, né? Não é aumentar o tempo para se fazer mais do mesmo do que se fazia antes, é aumentar esse tempo para garantir essas novas premissas na formação desses jovens, tá? Por quê? Porque é isso que se espera, e eu volto com esse slide aqui, né? A gente aumenta para garantir que as novas finalidades do ensino médio sejam alcançadas, né? E quais são? É formar jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, olhando para os seus projetos de vida, tendo em vista que cada ser humano, né, cada pessoa tem o seu próprio projeto de vida, tá? A educação, então, ela passa a ser compreendida como uma oportunidade para transformar em competências o potencial que as pessoas trazem consigo. Porque o projeto de vida está diretamente relacionado à potência, ao potencial
né? Aquele jovem, qual é a vocação dele? Ele veio na vida para fazer o quê? Né? Então, é olhar para essas potencialidades e ajudar esses jovens a desenvolver competências para que eles possam viver plenamente em sociedade. E viver plenamente em sociedade é ser um sujeito feliz, é ser um sujeito atuante, é ser um sujeito responsável, é ser um sujeito que dá sentido e significado à própria vida. E quando esse sujeito dá sentido e significado à própria vida, ele é um sujeito que transforma a sociedade. Né? Ele é um sujeito como está ali, ele é um sujeito crítico, ele é um sujeito criativo, ele tem autonomia, ele é responsável, né, por esse todo. E aí eu trago uma frase desse pensador, desse escritor, né, Vidor, que é muito bonita e que quando eu leio essas 600 páginas da BNCC, né, porque eu já venho estudando a BNCC há um bom tempo, e inclusive ela foi tema da minha tese de doutorado, né, eu vejo que nós temos pela primeira vez uma educação humanizadora, né, uma educação que olha para as pessoas, uma educação que está propondo uma mudança significativa na formação desses jovens, né? E aí eu me remeto a esse autor porque ele diz que educar é personalizar, é auxiliar que o outro se faça pessoa. Né? Então, educar é isso. A gente, quando está no processo de educação, a gente sabe que são muitos estudantes na nossa frente, cada um tem o seu projeto de vida, né? Mas nós precisamos personalizar esse processo de ensino e de aprendizagem, garantindo que esses sujeitos sejam sujeitos realizados. Né? E ser uma pessoa realizada não é só profissionalmente, e a gente sabe que não. Né? Por isso que a BNCC traz competências socioemocionais. É um sujeito realizado, é um sujeito que está de bem consigo mesmo, é um sujeito que é um sujeito que se desenvolveu plenamente, e por isso, né, a gente ajuda ele a mais do que tudo é ser pessoa. Né? Ou ainda, como dizia Paulo Freire, é ensinar, possibilitar que o outro se faça gente. Então, essa é a grande boniteza do processo de ensino e aprendizagem. Bom, eu espero muito ter contribuído, preparei com carinho, né? Foram estudos feitos para, enfim, desenvolver essa videoaula, mas caso alguém tenha alguma questão, né, que queira discutir comigo, ou caso alguém tenha uma pergunta, uma dúvida, eu me coloco à disposição, é só deixar aqui nos comentários e vai ser uma satisfação poder dialogar com vocês, responder e ajudar naquilo que for possível, tá bem? Agradeço muito a atenção mais uma vez, um beijo para todas e todas, tá? Tchau, tchau.